Gravando. Beleza, pessoal? Semestre passado, aula passada, nós vimos os capítulos 5 e 6, não foi isso? Capítulo 5 a gente viu a parte de telas e quadros. Então a gente criou um quadro e subdividiu ele em dois, e aí ficou uma área do menu, né? Uma área superior, chamada área superior. Aí pegou aquela área inferior e subdividiu de novo. Aí a gente pegou a área inferior e subdividiu, ficou a área central e a área inferior, né? Então a gente aí no capítulo 5, deixa eu ver se teve mais alguma coisa no capítulo 5. A gente fez a parte de divisão de quadros, né? Criou as três áreas. Bom, criou a tela menu, que vai aparecer em cima. Criou a tela alarmes, para aparecer embaixo, né? Configurou o quadro inicial, o quadro 1 como quadro inicial, só para a gente ver ele abrindo, né? As três divisões. E aí então a gente foi para o capítulo 6, que é objetos de tela. A gente já começou a inserir alguns objetos na aplicação. Opa, passei. Cadê o exercício? Figuras externas, aqui. Exercícios. Bom, a primeira coisa que a gente fez nesse capítulo foi importar as figuras da aplicação, tá? Então, tem um link lá para vocês fazerem o download no Classroom das figuras. Vocês podem baixar e aí importar essas figuras todas para a aplicação. Uma vez importada na aplicação, você não precisa mais das figuras no computador, né? Então, quando você mover o projeto para um computador ou para outro, automaticamente as figuras vão junto. Então, a gente anexou todas as figuras internas. Configuramos as telas de fundo, tanto na tela inicial, quanto na tela menu, como na tela alarmes. Então, a gente configurou o fundo das telas. A gente criou uma tela sinótico e colocou o fundo também na tela sinótico, né? Para isso, a gente configurou a propriedade Fill Style para 12. Back Picture, ou seja, é uma figura de fundo. O estilo de preenchimento da tela será com uma figura de fundo. A gente mudou Picture Position para Stretch, ou seja, para esticar a figura para ocupar toda a tela. Lembrando que cada monitor aqui pode ter uma resolução diferente, né? Então a gente usa a função Stretch justamente para isso, né? Para que ele ajuste a imagem para cada, independente da resolução que cada aplicação estiver executando. A gente criou 6 set points que a gente vai usar para fazer o set point de quanto a gente quer misturar de vermelho, verde e azul. Então isso para o tanque 1 e a mesma coisa para o tanque 2. A gente configurou, limitou o set point para variar de 0 a 255, né? Para que o operador não possa digitar qualquer valor. Então ele só pode digitar um valor entre 0 e 255, porque a combinação de cores vai de 000 a 255, 255, 255, tá? Então a combinação máxima de cores seria, deixa eu abrir a calculadora aqui, 256, né? Que é de 0 a 255, daria 256 combinações, vezes 256, vezes 256. Então a gente teria aproximadamente aí 16,7 milhões de cores possíveis, tá? São 256 vezes 256 vezes 256. A gente inseriu da galeria, lá dos objetos que a gente havia importado, né, inserido como recurso, a gente inseriu um objeto galão em cima da esteira, inseriu um objeto retângulo para simular o nível do reservatório, colocou um display na lateral para representar o nível e a temperatura, tá? E aí sim a gente começa o capítulo de associações, que é o capítulo 7. Alguma pergunta da aula passada, alguma dúvida que ficou, alguma coisa assim? Ou pode seguir? Pode? Beleza. Bom, capítulo 7. Aqui nesse capítulo a gente vai tratar de associações. Acho que quem fez os exercícios complementares já chegou a fazer uma associação pelo menos. A gente fez uma associação simples, que foi entre o display e a tag relógio. Lembra que a gente criou um tag relógio, que é do tipo current time, ou seja, ele pega a hora do computador. E aí a gente botou um display na tela menu, e aí naquele display da tela menu a gente fez uma associação com o valor do display, a gente associou ele
com o valor da variável do tag relógio, certo? E aí, para aquele exemplo aí, a gente usou a conexão do tipo simples, né? Mas se vocês observarem, tem outros tipos de associações, né? A gente pode ver aqui, ó, tem associação bidirecional, digital, analógica, com tabela, reversa e múltipla, tá? Existem outros tipos de associações também. Então vamos estudar quais seriam essas outras associações. Mas basicamente a associação é sempre entre uma propriedade e uma fonte. Então, no exemplo aqui da figura, está associado ao objeto retângulo 1, né? Então, nesse retângulo 1, qual é a sua lista de propriedades que tem aqui? São as listas de propriedades que tem no objeto retângulo. Lembra que cada objeto tem uma lista de propriedades embaixo diferente? Lá na janela de propriedades, né? Quando você clica no objeto, ele mostra a janela de propriedades. Tudo aquilo que você altera na janela de propriedades do estúdio, ele fica fixo. Então imagine que você pegou um retângulo e alterou a propriedade de foreground color, que seria a cor de frente. Então quando você altera a foreground color ali naquela janelinha de propriedades, a cor fica fixa. Mas se você usar uma associação, ao invés de ficar fixo a cor, essa cor vai ficar variando em função da fonte que você escolher. Tá? Então a diferença entre você alterar na janela de propriedades e alterar por associação é que um vai ficar fixo o valor e o outro vai ficar alterando em função de uma fonte. Tá? Então vamos lá para a associação simples. A associação simples, basicamente, o que ela faz? Uma associação simples sempre que a fonte for alterada, a propriedade será alterada. Então, neste caso aqui, a propriedade ângulo do retângulo 1 seria alterada sempre que o valor da variável nível 1 for alterado. Então, o nível 1 vai alterar o ângulo do retângulo. Só que é só nesse sentido, tá vendo? Conexão simples é sempre da fonte para a propriedade. Se a fonte alterar, altera a propriedade. Se a propriedade alterar, não altera a fonte. Tá? Então, aí é sempre em um único sentido. Porque é associação simples. Quando é bidirecional, essa mudança vai nos dois sentidos. Então, se eu alterar a propriedade ângulo do retângulo, ele vai alterar o valor da variável nível. E se eu alterar o valor da variável nível, ele vai alterar o valor do ângulo do retângulo. Então, essa associação se dá nos dois sentidos. Bom, quando é que eu utilizaria uma associação simples? Então, vamos lá. Primeira dica. Né? Quando é que a gente, na prática, quando é que a gente vai usar uma associação simples? Por exemplo, se você tiver um display na tela, o display é só para apresentar um valor. Certo? Então, como ele é só para apresentar um valor, ele pode ser uma associação simples. Ele vai mostrar o valor na tela, mas ele não precisa alterar a fonte, porque ele é só um display. Mas se você tiver um set point, o que a gente faz? Ele precisa ser bidirecional. Certo? Por quê? Porque se a variável do PLC, por exemplo, lá, eu estou no set point de temperatura da sala. Se um outro objeto alterar o valor do set point no PLC, ele vai alterar no set point da sua tela. E se você alterar na tela, ele altera também no PLC. Então, em qualquer dos dois sentidos, vai funcionar a alteração de valor. E a associação digital é quando você quer dois valores diferentes. Então, sempre que é muito comum a gente usar essa associação digital para pegar vermelho e verde, objeto ligado ou desligado, visível ou não visível. Tá? Então, sempre que você tem duas possibilidades de um determinado valor, você pode usar uma variável do tipo, uma associação do tipo digital, porque você quer dois valores. Imagine que você quer que ele apresente um texto na tela com a palavra ligado ou com a palavra desligado em função de uma variável, estado de um equipamento qualquer. Certo? Então, vamos supor que status da bomba. Se o status estiver em 0, eu quero que apareça a palavra desligado. Se o status estiver em 1, eu quero que apareça a palavra ligado. Então, isso é um exemplo onde eu vou usar uma associação do tipo digital. Eu quero mudar a cor.
Então eu quero duas cores, vermelho e verde também, eu posso usar associação digital. Visível ou não visível, eu quero ocultar um objeto em função de uma condição. Também você pode ocultar o objeto, o visible dele, né? A propriedade visible de um objeto você vai mudar em função de uma fonte que você queira criar. Uma associação do tipo analógica, ela é utilizada quando você quer mudar a escala. Então imagine que eu tenho lá, vamos supor, o PLC está mandando um valor para você em ampere. Então tem lá 8.750 amperes, está passando uma determinada barra. E você quer mostrar para o operador em quiloampere. Você quer mostrar 8, alguma coisa. Então você usa a associação do tipo analógica. Você está dividindo o valor por 1000. Certo? Então nesse caso, a sua fonte estaria variando de 0 a 1000 e a sua propriedade variando o valor de 0 a 1. Você estaria dividindo por 1000. Pegando uma unidade que está em ampere e transformando em quiloampere. Então para você mostrar em quiloampere, você divide por 1000. Certo? Então seria um exemplo de uma associação do tipo analógica. Percentual, a mesma coisa. Eu tenho um valor que do PLC está vindo de 0 a 100. Só que o valor de percentual tem que ser valor de 0 a 1. 50% é a mesma coisa que 0,5. Né? Eu só quero mostrar no formato percentual, eu tenho que pegar um valor, eu tenho que pegar 50 e dividir por 100. Vai transformar em 0,5. 0,5 equivale a 50%. 50 equivale a 50 a 00, vai dar 3 zeros, né? 5.000. Seria equivalente a 5.000%. Tá? Então 50 é equivalente a 5.000%. E 0,5 equivale a 50%. Tá? Então é um outro exemplo onde você utilizaria associação do tipo analógica. Associação por tabela seria uma situação, sei lá, está pegando o ângulo aqui, né? Então vamos supor, eu tenho um ângulo, deixa eu ver um exemplo com um ângulo aqui. Imagine que eu tenho uma esteira que tem 3 sensores de presença que pegam a posição da esteira, por exemplo. Certo? Vamos supor 3 ou 4 sensores de presença que pegam a posição da esteira. Então ele vai mostrar a esteira em determinado ângulo a depender do sensor que estiver atuando. Né? Então uma vai estar no ângulo de 0 grau, o outro vai estar no ângulo de 45, o outro no ângulo de 70, o outro no ângulo de 90. Então você teria vários valores já pré-definidos. Então quando você tem valores pré-definidos, você usa a conexão por tabela. Então, ou vou dar um outro exemplo. Lembra da história do texto? Ligado, desligado? Agora eu não quero mais o texto ligado, desligado. Eu quero muito frio, agradável, quente e muito quente. É óbvio que esses valores não são unidade de medida, né? Não existe o que é frio para um pode não ser frio para outro. Mas imagine que o valor já está lá. Se a sala estiver entre 0 e 15 graus, é muito frio. Se tiver entre 15 e 21, está frio. Entre 21 e 23, está agradável. Entendeu? Então agora você não tem mais só 2 valores, ligado e desligado. Observe que você tem... exatamente, você tem uma tabela com vários valores diferentes. Então a sua fonte seria a temperatura da sala e o texto do display, aí você iria preencher. Se tivesse entre 0 e 15, o valor seria muito frio. Se tiver entre 15 e 21, estaria frio. Entre 21 e 23, agradável. E assim por diante. Tá? Então você estaria usando a associação por tabela para criar valores diferentes, mas sempre pré-definido. Uma coisa que eu não comentei, que tem em vários tipos de associações, é a opção pisca, tá? Imagine que quando está muito frio, você quer que a palavra fique piscando. Certo? O texto, quando estiver frio e agradável, não precisa piscar, vai aparecer o texto normal. Mas quando estiver muito frio, você quer que fique piscando o texto. Aí você habilita, você botar aqui, ó, entre 0 e 15, o valor é muito frio, pisca em branco. Aí ele vai ficar piscando muito frio
em branco, muito frio em branco. Aí quando você botou em branco, né, não vai aparecer texto nenhum, né? Então ele vai ficar aparecendo, a palavra vai ficar apagando, aparecendo e apagando, aparecendo e apagando, aparecendo e apagando. Tá? Então, essa função pisca serve para isso. Tem pisca em vários tipos de situações, né? Para digital, tem o pisca em diversos tipos de situações diferentes. A associação reversa é justamente ao contrário. É o contrário da simples. Né? Então você tem a simples, a bidirecional e a reversa. A reversa, agora, se eu alterar a propriedade, eu altero a fonte, mas se eu alterar a fonte, eu não altero a propriedade. Tá? Bom, a associação múltipla. Associação múltipla é uma mistura lá da associação por tabela, né? Que é onde você tem uma fonte aqui que é nível 1, e esse nível 1 está variando. Então você vai criar uma tabela de valores. Se o nível 1 estiver entre 0 e 50, eu quero que o ângulo venha porque tudo está associado ao ângulo, né? O ângulo não é uma variável boa para você ficar... Imagina que fosse o valor de um display, ficaria melhor, né? Então, a fonte do valor imagina que aqui, em vez de ser ângulo, fosse valor, né? Então, se o valor estiver entre 0 e 50, eu quero que mostre o nível 1. Se estiver entre 51 e 100, eu quero que mostre o nível 2. Tá? Então, em função do valor de nível 1, o valor que ele vai apresentar no display pode vir de nível 1 ou de nível 2. Tá? Bom, editar associações. Se você clicar com o botão direito do mouse, pegar aqui tela menu, por exemplo, que a gente fez, né? A gente criou a tela menu e tem uma associação aqui no display, tá? O que ele está apresentando é que se você vier aqui com o botão direito do mouse, você tem a opção editar associações. Ele vai mostrar todas as associações que tem dentro dessa tela. Isso é muito importante, porque assim, nessa tela menu só tem uma associação, mas conforme a complexidade da aplicação vai aumentando, você vai ter telas que vão ter centenas de associações. Então, às vezes você quer procurar uma associação e não sabe onde ela está. Ok? Aí essa forma aqui de você editar associações ajuda nesse sentido. Ou então, se você quer, às vezes você tem... Lembra que eu falei que se ficar azul, a associação está correta, e se ficar vermelho, está errada? Lembra que eu expliquei isso lá atrás? Se você vier aqui e editar associações, ele vai mostrar uma lista, né? Com todas as associações que tem na tela. Se você achar uma só em vermelho, é mais fácil de você identificar onde é que está o erro também. Ele vai mostrar só as associações. Senão, você tem que ir de objeto em objeto para procurar onde é que tem uma associação. Valores booleano. Esse valores booleano aqui, gente, ele é importante em função do VB script. Como a linguagem, os scripts dentro do E3 são feitos em VB. E aí, vocês já viram usar o comando not? Imagine que você quer criar um script, e aí eu quero, imagine o PLC esteja mandando para você assim, ó, 1 está desligado e 0 está ligado. Ou seja, está mandando o inverso do intuitivo, né? Ele está mandando um contra-intuitivo. 1 está desligado e 0 está ligado. Seja porque você não tinha no campo um contato NA, NF, né? Imagina que você não tinha no campo um contato NA da contatora para mandar para o PLC, você só tinha um contato NF. O que aconteceu? Vai vir invertido para a entrada do PLC e, consequentemente, ele vai mostrar o valor. Se você não tratar isso no PLC, ele vai mandar isso invertido para o supervisório, tá? Então, nesse tipo de situação, a gente usa o comando not. Então, quando você faz uma associação, ao invés de você associar direto ao valor de um determinado tag, você vai associar not valor do status bomba, por exemplo. O que vai acontecer? Quando você bota o not, é porque você quer inverter o valor que está vindo do PLC. Certo? Você está mandando em 1,
você vai entender que você quer que seja falso, e se ele está mandando em 0, você quer que ele seja verdadeiro. Tá? Então, em função do VBScript, é importante sempre que você fizer uma associação usando o NOT, você use o comando cbol, se você estiver usando um valor de uma variável. Por que isso? Porque quando você usa o cbol quer dizer converta para booleano. Então, ao invés de você tratar uma variável de 64 bits, ele vai pegar, porque assim, todo tag dentro, quer dizer, depende se você está usando a versão 32 ou 64, né? Mas vamos supor que você está usando a versão 64, 64 bits, né? O estado de uma determinada bomba tem 64 bits, não é isso? Mas ele só vai ter o valor ou 0 ou 1. Então, quando você usa o comando cbol, ele converte o valor de 64 bits para formato booleano. Então, quando você converte ele para booleano, aí você consegue inverter. Você consegue usar o comando not. Porque aí o not do true é falso e o not do falso é verdadeiro. Tá? Então, primeiro você usa o comando cbol. Tá? Na prática é o seguinte, o VBScript ele entende que 0 é falso e tudo diferente de 0 é verdadeiro. Tá? Só o porquê disso, só uma explicação do porquê disso. Sempre que for 0, uma variável que estiver com valor 0, ele sempre vai entender que é falso. E que se ele tiver com valor 2, lembra que o volume tem 64 bits? Se ele tiver com valor 2, o que vai acontecer? Vai ser verdadeiro. Se ele tiver com valor 1, vai ser verdadeiro. Se ele tiver com valor menos 10, vai ser verdadeiro. E assim por diante. Então, qualquer coisa diferente de 0, para o VBScript, isso ele entende que é verdadeiro. Tá? Aí, quando você usa o not do 0 é menos 1, beleza. Not do falso virou verdadeiro. Mas o not do 1 virou menos 2. Aí já deu problema. Tá? Menos 2 também é verdadeiro. Lembra que eu falei que qualquer coisa diferente de 0 é verdadeiro? Então você estaria sempre verdadeiro no valor da variável. Para você não correr nesse problema de sempre ficar verdadeiro, você primeiro converte para booleano e depois usa a função not. Aí vai ficar desse jeito aqui, tá vendo? Quando você fizer a associação, aqui nesse exemplo está dando tem uma associação com a propriedade visible. Visible do quê? Do retângulo. Então o visible do retângulo, como está invertido, né? Está vendo driver1.tag1.valor. Não é isso? Só que ele quer usar o not. Então, antes de usar o not, ele usou o cbol, abriu parênteses e colocou a nossa variável. O valor da variável. Então, ele pegou aquele valor, converteu em booleano. Depois que ele converteu em booleano, ele usou o not. Beleza? Uma outra possibilidade seria, mas aí depende da situação, tá? Se for possível, você usar o bit 00. Quando você pega o bit de um determinado tag, o bit já é booleano. Porque aí você está pegando só o bit só pode ser o 0 ou 1. Mas quando você pega a propriedade valor não, aí tem 32 ou 64 bits. Mas se você pegar o bit 0, o bit 1, o bit 2, o bit 3, cada bit daquele, ele só pode ser booleano. Aí você pode fazer um not de um bit diretamente sem precisar usar o cbol. Tá? Aquele cbol é só para quando você usa a propriedade valor ao invés do bit. Bom, exercício, vamos lá. Associação simples, nível do tanque. Para simular o movimento do líquido do tanque na tela sinótico, cria uma associação entre a propriedade vertical percent fill do corte do tanque e a propriedade valor do tag nível 1. Então eu vou associar aqui, ó, esse retângulo ao nível 1, usando a propriedade vertical percent fill. Então vamos lá. Tela sinótico. Esse tanque aqui, ó, propriedades, associações. Eu vou aqui em vertical percent fill. Olha que o vertical percent fill, gente, ele está em 20. Tá vendo? O vertical percent fill está em 20, por isso que ele está aqui embaixo. Então, 20 ele está fixo. Nunca ia sair de 20. Eu vou rodar a aplicação, ele nunca vai sair de 20. Mas eu quero que esse preenchimento vertical, ele fique alterando.
Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou associar ao vertical percent fill dados nível 1, valor, colar. Então agora o meu vertical percent fill não é mais fixo em 20. Existe uma associação nele que vai permitir fazer a alteração. A mesma coisa para o nível 2, né? Então para o outro reservatório. Então eu clico aqui, vertical percent fill, nível 2, valor, colar. Não precisa fechar a janela de propriedades e abrir de novo, tá? Você só clicou no outro objeto, ele já mostra as associações do outro objeto, tá? Então ele já vai mostrar para você as associações do objeto que você clicar. Se eu clicar aqui, ele mostra as associações desse objeto e assim por diante. É só uma dica que ganha tempo, né? Senão toda hora você vai lá fechar a janela e abrir de novo. Fecha e abre, aí você perde um tempão. Temperatura do tanque. Então vamos associar aqui, ó, o display de temperatura. Então a temperatura, o valor do display vai vir de onde? De temp 1, o valor. E o de cá, de temp 2. Associação analógica. O valor do tag nível 1 varia de 0 a 100, enquanto a formatação do tipo porcentagem exibe valores de 0 a 1. Para aplicar uma escala de valor, insira a associação analógica no display que exibe numericamente a variável nível 1. Então o que vai acontecer? Lembra que eu falei que o PLC está mandando um sinal de 0 a 100, mas porcentagem é de 0 a 1. Então eu estou usando uma associação do tipo analógica para converter o sinal que está vindo de 0 a 100 para um sinal de 0 a 1. Então vamos lá aqui, ó. Nesse display eu vou criar uma associação analógica cuja fonte está variando de 0 a 100, que é o nível 1. Então, nível 1 está variando de 0 a 100, mas a minha propriedade vai variar de 0 a 1. Então, na prática, eu estou dividindo por 100. Estou pegando o valor que ele está recebendo e dividindo por 100. Isso porque eu usei uma formatação do tipo porcentagem com uma casa. Espera aí, Ctrl Z. Tá no objeto errado. Esse cara aqui era no formato porcentagem, certo? Não mandou fazer com outro, não? Não mandou fazer, não. Vamos fazer, né? Nível 2. De 0 a 100, de 0 a 1, né? Minha fonte está variando de 0 a 100, minha propriedade está variando de 0 a 1. Associação por tabela. O display que exibe o nível deve alterar a cor de fundo conforme a tabela a seguir. Então o que acontece? O display que exibe o nível, quem é o display que exibe o nível? É esse cara aqui, tá vendo? Então ele vai alterar, a cor de fundo vai ficar sempre branco, o fundo. Ele quer que a cor do fundo fique alterando para chamar a atenção do operador, em função da temperatura. Desculpa, em função do nível. Tá? Então vamos lá. Se o nível estiver entre 0 e 10, eu quero a cor de fundo verde, azul, branco, amarelo e vermelho, de acordo com essa tabelinha aqui. Tá? Então a gente vai criar uma associação com a foreground color do tipo tabela, preenchendo essa tabelinha aqui. Então vamos lá. Vocês decoraram aí? Verde, azul, branco, amarelo. Decoraram mesmo? Verde, azul, branco, amarelo, vermelho. Então, uma associação com a propriedade foreground color do tipo tabela 1, 2, 3, 4, 5. De 0 a 10, de 10 a
30, de 30 a 70, de 70 a 90, de 90, 100. A cor? Verde, azul, branco, amarelo e vermelho. Vai estar associado a quem? Ao nível 1, né? A nível 1. Bom, ele vai dar uma outra dica aqui, gente, que é o seguinte. Para copiar a associação para o nível 2, siga esses passos. Vocês observaram que deu trabalho de fazer isso? Esse já deu um pouquinho mais de trabalho, né? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou fechar. Botão direito do mouse. Ó. Copiar associações, tá vendo? Copiar associações. Eu vou vir aqui no outro display, botão direito do mouse, colar associações. O que ele vai fazer? Ele vai pegar todas as associações que tem, nesse caso aqui ele vai pegar essas duas associações que tem nesse display e vai tentar colar nesse de cá. Observe que uma associação já foi feita, né? Acho que foi por isso que ele não mandou fazer a analógica do segundo, porque ele ia copiar agora, talvez. Não sei se ele pensou nisso, mas colar associações. Aí o que ele está dizendo? A propriedade valor já tem uma associação. Você quer sobrescrever? Eu vou dizer que não. Porque o valor já tinha feito com o nível 2. Então, na propriedade valor, eu não quero mexer. Eu só quero mexer na foreground color. Então, esse aqui eu vou dizer não. E aí, agora, a outra, ele copiou. Eu tenho o valor, ele não mexeu, já estava associado ao nível 2. Mas a foreground color, ele trouxe, tá vendo? Só está associado o que agora? A fonte errada, né? Que ao invés de ser nível 1, tem que ser nível. Então, aperto o F2, mudo para nível 2, e aí ele já corrigiu a associação. Ficou mais fácil de não ter que refazer todo aquele trabalho de fazer a tabela, né? Associação bidirecional. Para cada set point da tela sinótica, cria uma associação bidirecional com seu tag respectivo. Vermelho, verde e azul. Então, o do lado esquerdo do tanque 1 e o do lado direito do tanque 2. Esquerdo do tanque 1 e o set point da direita do tanque 2. Então, vamos lá. Esses aqui, ó, vai ser vermelho, verde e azul para o tanque 1 e os de cá vai ser vermelho, verde e azul para o tanque 2. Botão direito do mouse, propriedades, associações, bidirecional. Agora é um set point, né? A gente vai usar bidirecional. Tanque 1, vermelho, verde e azul. E do lado de cá, eu vou associar ao tanque 2, vermelho, verde e azul. E azul. Ok. Opa, o azul faltou o valor. Azul do tanque 1. Valor. Expressão. Esse aqui é interessante, tá, gente? Para poder modificar a cor do líquido, crie uma associação mostrada na figura a seguir no objeto retângulo do tanque 1. O que acontece? Eu quero que, tá vendo essa cor azul aqui, ó? Eu não quero que fique azul, eu quero que ele mostre uma combinação, a combinação de vermelho, verde e azul. Então, para isso, eu vou usar uma função chamada RGB. A função RGB, eu preciso passar para ela 3 parâmetros. Eu preciso passar o quanto eu quero
de red, de green e de blue. É isso que a função RGB faz. Tá? Então você passa para ela quanto você quer de cada uma das três cores e esse valor tem que estar numa escala de 0 a 2, 5, 5. Por isso que a gente fez o set point variar, limitou o nosso set point a 0 a 2, 5, 5. Então o que essa função RGB vai fazer? Você vai passar três valores no formato decimal e ele vai converter para o formato cor. Tá? Atenção aqui agora. Tem um erro no tutorial, tá? O tutorial ele está mostrando aqui, ó, como se isso fosse uma propriedade count, tá vendo? Ele está mostrando como se fosse uma propriedade count do retângulo, mas não é o count do retângulo. Quem é que tem a cor azul? Quem é que a gente quer mudar a cor? A cor que a gente quer mudar é na propriedade foreground color, tá vendo que é o azul? Ao invés de ser fixo o azul, imagine que você passe o valor aqui, ó, 100, 100,100,100. Vai ficar que cor aqui? Cinza. Você misturou uma quantidade igual das três cores, ficou cinza. Quanto é que estava? 0,20? 0 quanto? 200? 255? Então, o que a gente está fazendo? Ao invés de a gente deixar isso fixo, a gente vai fazer isso por associação. Então, eu vou criar uma associação nesse retângulo com a propriedade foreground color e vou passar esses três parâmetros. Aqui vai vindo o vermelho, aqui o verde e aqui vai vir a variável azul do tanque 1 e automaticamente o outro do tanque 2. Tá? Agora, observe, chama atenção novamente aqui, ó, para como a gente fazer. Então, não é a propriedade count, e sim a propriedade foreground color, tá vendo? Se você observar aqui, ó, ele está mostrando com a propriedade count, tá vendo? Tá errado, não é um count, é foreground color. Bom, como é que eu faço isso? Ou eu digito aqui, ó, RGB, abre parênteses, se eu já souber quem é o comando RGB, mas se você não souber, o RGB ele está dentro do bloco aqui, ó, VB Script, tá vendo? Então ele está mostrando para a gente todas as funções de VB Script. E dentre essas funções, se a gente vem aqui na letra R, tem o RGB. Aí ele explica para a gente como funciona o RGB, tá vendo? São três argumentos, Red, Green, Blue. Cada argumento desse tem que vir de 0 a 255. Então aqui ele está explicando como você usar a função RGB, tá? Então, beleza. Só que eu quero misturar. No lugar do Red eu quero o quê? No lugar do Red eu quero a variável vermelho do tanque 1. Então eu quero aqui, ó, vermelho, valor. Observe que ele apagou o que tinha, tá vendo? Então o que acontece? Ele botou só o que eu selecionei. O que eu vou fazer aqui, ó? RGB, abre parênteses, vou botar uma vírgula no final, vou selecionar tudo, Ctrl C, copiar, né? Copiar. Vou fazer o quê? Já fiz o vermelho, agora vou fazer o quê? O verde, valor, o que eu chego aqui agora no início? Colar, Ctrl V. Ficou RGB, tanque 1, ponto vermelho, ponto valor, vírgula, o verde, boto uma vírgula no final, seleciono de novo, Ctrl C, azul, valor, vou para o início e dou Ctrl V. Puxar para o lado aqui. Aí ele ficou, o que está faltando agora? Fechar o parênteses. Então, eu vou só botar um espaço aqui só para facilitar o entendimento, mas não precisa do espaço não, tá, gente? Aqui vai ficar só para a gente conseguir enxergar melhor, tá? Só para ficar mais fácil de enxergar. Com espaço, sem espaço, não. Funciona do mesmo jeito, tá? Esse espaço aqui é só para a gente entender. Isso. Tá vendo que aqui eu tenho o R, que é o vermelho, aqui é o valor do verde, aqui é o valor do azul, separados por vírgula entre parênteses da função
RGB. Tá? Então eu estou chamando a função RGB, passando o parâmetro do vermelho, passando o parâmetro do verde e passando o parâmetro do azul. A gente tem que colocar de acordo com a ordem das cores ou a gente pode pegar lá o azul primeiro, o verde? Não, o RGB, quando você botar RGB, é Red, Green, Blue. Já tem que ser naquela sequência aí. Tá? Só para entender, se eu colar aqui com espaço, ele funciona, tá vendo? Eu vou dar um Ctrl C aqui agora, que eu tenho que fazer isso no outro retângulo, né? E vou tirar os espaços. Vou tirar esses espaços aqui, ó. E mudar para tanque 2 também, né? Porque aqui é o tanque 2, né? Ele entendeu também. Beleza? Então ele entende tanto com espaço como sem espaço. Ali foi só para facilitar. Tem que ficar muito grudadinho, né? Ainda mais no guarda-chuva também, que não ajuda muito. Ele fez uma pergunta boa da questão do RGB. Se eu dimensionar o nível do tanque para ali estar com uma parte azul nível baixo, vamos supor, se eu for querer colocar ali a parte vermelha como nível baixo, para o operador entender que como está em vermelho está em nível baixo. Não, mas ali, a função ali, o que o sistema quer mostrar é a cor da tinta que está sendo produzida. Ah, entendi. Não é a variável do nível. Isso. A variável do nível está mostrando no display. Lembra que a gente mudou a variável de cola do display? Sim. Então, se o nível estiver baixo, já esqueci qual era a sequência. Lembra? Eram 5 cores lá, né? Lembro. Era aquelas 5 cores. Então, no display ele vai mudar a cor. Mas no tanque ele quer mostrar a cor que está sendo produzida no momento. Entendi. Ali tem a função do... Selecione um objeto galão e clique aqui, ó. Isso aqui é uma animação, tá? Para inserir uma animação com translação, uma sombra do objeto aparece e você vai mover para o ponto onde desejar. Então a gente vai associar essa animação com a propriedade anima que a gente criou lá no início. Então vamos lá. Vou pegar esse galão aqui, ó. Tá vendo? Cadê a animação, César? Aqui. Animar com translação, tá vendo? Quando eu clico aqui, ó, apareceu um fantasma do galão, tá vendo? Então eu quero que ele anime daqui pra cá. Então ele vai andar em cima da esteira, daqui até aqui. Quem é a variável que vai fazer ele mover da esteira de um lado para o outro? Botão direito do mouse, propriedades. Aqui já estou em Dynamic Move, tá vendo? Eu não estou associando ao galão, já não é mais da figura. Eu estou associando a animação. Então, o valor da minha animação vai vir do meu viewer, anima, valor. Então, tá vindo, anima, eu botei dentro do viewer, lembra? E não no servidor. Então, tá vindo para cá. Então, esse cara aqui vai ficar indo para frente e para trás, a depender do valor da variável anima. Bom, como ele não tinha mandado copiar lá atrás, eu vou segurar o Ctrl e vou arrastar para o lado, né? E aí eu tenho o mesmo galão agora no outro tanque associado ao mesmo tag. Como não são dois tags anima, é um anima só. Altere as propriedades enable. Ai, vai espirrar. Enable e enable slider para falso. E vamos testar. Então vamos lá. A cor de fundo do display, tá vendo? Vermelho, porque está acima de 90. Entre 70 e 90 está amarelo, agora já está abaixo, está branco. Tá vendo que a cor de fundo agora está mudando do display. A temperatura também está mostrando. O anima está variando, mas cadê a cor do reservatório? Cadê a cor do reservatório? Não tem porque o limitador está em zero, não? É isso mesmo, não tem porquê. Eu estou com 0 de vermelho, 0 de verde e 0 de azul. 0, 0, 0, ausência de cor, qual é a cor? Preto. Eu tenho a cor de frente preto e a cor de fundo preto. Então a gente não está enxergando.
O que eu vou fazer aqui? Eu vou mudar nessa combinação. Eu vou botar aqui, ó, 255 de vermelho. Olha lá. Então eu tenho 255, 0, 0. Então, meu nível aqui, ó, por isso que a gente usou aquela função RGB, tá vendo? Agora, se eu combinar vermelho com verde, vai dar o quê? Quem é bom de cor aí? Quem lembra do primário lá que fazia, misturava tinta guache? Acho que dá marrom. Dependendo do quando você colocar, tá? Acho que é vermelho ou azul. Amarelo, isso aí. Vermelho com verde vai dar amarelo. Tá? E se eu botar 255 de azul, vai dar o quê? Vai dar que cor? 255 de vermelho, 255 de verde, 255 de azul. Vai dar branco. Se você combinar todas as cores, dá branco. Essa daí eu sei. Tem que sair marrom. Essa tem combinação. Ó. Se eu tirar o vermelho, se eu zerar o vermelho ali, vai ficar verde e azul dá o quê? Marrom. Eu vou chutar marrom da vida. Uma hora vai chegar no marrom, né? Uma hora vai chegar no marrom, Vai né? chegar. Eu não sei qual é a combinação de marrom. E é isso, mano. Você tá vendo? Azul e vermelho. Deu roxo, né? Essa parte de São João, eu achei que Bom, obviamente aí, ó, você vai combinando os valores até chegar na cor que você queira produzir. Tá? Quando você for brincando aí, ele vai misturando as cores. Se eu botar aqui, ó, 255, ficou verde. 255 ficou azul. 255 ficou rosa. Ok? Beleza? Então essa parte funcionou. E aí a gente termina o capítulo 7. Alguma dúvida? Não? Pode seguir? Pode? Show de bola. Pessoal, para fazer esse capítulo, a gente precisa de um outro programa, que é o simulador. Modbus Simulator Demo, tá vendo? Onde é que está esse programa? Você pode baixar lá no Classroom da turma, ou no site da Ellipse, tá? Então você vai no Classroom ou vai no site da Ellipse e faz o download desse programa. Você precisa executar esse programa aqui, ó. Quem é esse cara? Esse cara aqui é o simulador do PLC, tá? Então ele vai simular um PLC no nosso computador. E aí, ao invés do Ellipse se comunicar com o PLC fisicamente, a gente vai fazer isso depois, tá? No decorrer das aulas, depois que a gente terminar o tutorial, a gente vai fazer com o nosso kit de PLC mesmo, real. Mas por enquanto, seguindo o tutorial, a gente vai fazer a comunicação com o simulador. Então o simulador vai representar o PLC. O que eu tenho aqui? Ó? Quantidade de PLCs, 1, porta 502, que é a porta TCP do meu... Como eu estou usando o Modbus TCP, eu preciso de uma porta. Se eu estivesse usando um formato RTU, eu também poderia usar o formato RTU. Eu teria que escolher outra, poderia ser outra porta. Eu não vou falar com vocês sobre, lá na parte de redes, a diferença entre o Modbus TCP e o Modbus RTU. Mas na prática, só rapidamente, o Modbus RTU, no final do frame, tem um checksum. E no Modbus TCP, quando desenvolveram o protocolo TCP, eles removeram o checksum do final. Tá? Por isso a diferença entre o Modbus TCP e o Modbus RTU. Mas na porta 502, e aqui eu inicio o simulador. Tá? Quando eu iniciar o meu simulador, bobinas e registradores. Tá? O que são esses coils aí e registros? Coils são variáveis do tipo binária. São variáveis que só vão assumir valores 0 ou 1. E os registradores são variáveis de 16 bits. Então ele vai de 0 a 2 elevado a 16. 65.535. Então, os registradores vão de 0 a 65.535 e as bobinas vão de 0 a 1. Ou só 0 a 1.
Tá? Então, quando clicar ali em iniciar, ele vai criar 30 bobinas e 20 registros. Tá? Então, meu PLC tem 30 variáveis booleanas e 20 registros de 0 a 2 elevado a 16. 65.535. Ali tem random values, tá vendo? O que é isso? Isso aqui é como a gente está... É um simulador de PLC, tá? Quando eu habilito isso daqui, ele fica gerando valores aleatórios para a gente. Então, quando a gente estiver usando lá, associando algum objeto na tela com uma variável vinda do PLC, então a gente vai habilitar aquele aleatório ali, né? Porque ele vai ficar mudando no PLC e ele simula como se estivesse mudando no supervisor. Tá? Então vamos lá. Bom, isso aqui, o que eu acabei de falar é a explicação, tá? Agora a gente vai inserir um driver de comunicação. A gente vai inserir também um driver de comunicação. Driver de comunicação, como a gente vai usar aqui o Modbus, o protocolo Modbus, tá? Que é o mais utilizado. O driver de comunicação Modbus também está lá no Classroom, ou você baixa no site da Ellipse. Ou você usa o que está no Classroom de vocês, ou vocês baixam no site da Ellipse. Vai ter um arquivo, a extensão DLL, modbus.dll, que é justamente o driver de comunicação para comunicar em Modbus. Certo? E aí existem alguns tipos de variáveis, que é um tag de comunicação. Então um driver pode ser um tag do tipo tag de comunicação, onde você vai ler apenas uma bobina ou apenas um registro, então uma variável só, ou de um ou de outro. E existe o bloco de comunicação, quando você quer ler várias variáveis de uma vez só. Imagina que eu quero ler 10 bobinas de uma vez só. Aí você usa um bloco. Aí sempre que ele perguntar ao PLC, o PLC me responda com as 10 bobinas, ele vai lá, o PLC responde as 10 bobinas. Se você usar um tag do tipo de comunicação de cima, ele vai me ler bobina 1, depois me ler bobina 2, depois bobina... Observe que é muito mais lento, né? É muito mais lento se você quer dizer várias variáveis em sequência. Se você usar tag de comunicação, ela vai ficar mais lento do que usar um bloco. Porque um bloco ele pergunta tudo de vez. E aí quando você cria um bloco, ele cria os elementos do bloco. Imagine que eu mandei ler 10 bobinas. Então é um bloco de tamanho 10. Então é um bloco que dentro dele tem 10 elementos. Cada elemento vai representar uma bobina. Certo? Então a comunicação pode ser feita através de driver ou pode ser feita através de OPC, OLEC Process Control. Ou OLEC. Bom, o OPC é bem semelhante. A diferença é que ao invés de a gente usar um driver nativo da Ellipse, a gente está usando um protocolo padrão de mercado, que é o OPC, para comunicar entre duas aplicações para o Windows. Tá? Então, aí imagine que eu sou um fabricante do PLC e aí eu não quero abrir meu protocolo para você comunicar. Então eu te forneço um servidor PC, esse seu servidor PC comunica com o PLC e o Ellipse vai comunicar com o seu servidor PC. Tá? Então, a diferença entre o driver e o OPC é que eu tenho intermediário. Via OPC eu tenho intermediário, certo? Que é o OPC Server. O Ellipse vai ser um OPC Client e eu preciso ter um OPC Server comunicando com o PLC. Qual é a vantagem? Se eu tenho uma desvantagem de ter um cara intermediário para dar falha, qual seria a vantagem? A independência. Eu posso desenvolver o supervisório independente do protocolo do PLC. Meu supervisório vai comunicar em OPC, não importa qual seja o PLC que eu tenha. Então isso dá mais flexibilidade para a aplicação. Então vamos lá criar um driver de comunicação. Lembrando, está lá no Classroom e já deve ter na máquina de vocês também. Exceto, não sei se nas novas tem, mas deve ter já na máquina de vocês também, tá? Se não, vocês podem baixar lá. Para comunicar a Ellipse, então ele está mandando você ir lá no site, baixar o driver modbus.dll. Clique com o botão direito do mouse no item objeto de servidor drivers do OPC e selecione a opção inserir driver de comunicação em treinamento
E3. Então, vou inserir um driver de comunicação e treinamento E3. Então, aqui, ó, drivers de OPC, tá vendo? Inserir driver de comunicação e treinamento E3. Onde é que está esse driver? Está aqui, ó, dentro do treinamento E3, tem uma pasta driver. Abre. E aí, dentro da pasta driver, tem um arquivo modbus.dll. Abrir. Selecione o arquivo do driver modbus.dll na caixa de diálogo para a seleção de arquivos. Na aba Modbus, selecione o protocolo Modbus TCP. Então aqui, ó, ele tem a opção do RTU, do ASCII e do TCP. A gente vai comunicar em Modbus TCP, que é em cima de Ethernet. Lembrando que a gente configurou também o nosso escravo para Modbus TCP, tá vendo? A gente não configurou ele para RTU, por isso que a gente está usando TCP. E na opção Modbus Mode, sim, e na opção Data Address Model Offset, selecione o item iniciar a partir de 1. O que é isso aqui, ó? Eu quero que iniciar a partir de 1? De 1. Por que eu estou iniciando a partir de 1? Porque no meu PLC, meu primeiro endereço é 1. Se no meu PLC, meu primeiro endereço fosse 0, eu iria configurar aqui para começar a partir do 0. Então isso aqui precisa casar com o seu PLC ou com o seu controlador, seja lá o que for que tiver no campo, tá? Então começar a partir do 1. Na aba Operations, verifique o código das operações para leitura e escrita que serão necessárias para as leituras dos registros do CLP. Então, vamos lá na aba Operations. Vamos lá. Para a gente ler registrador, variável de 16 bits, a gente vai usar operação 1. Então, função 3 para ler registros. Leitura de valores analógicos, words, através da função 3, read holding registers, e para escrita através das funções 06 ou 16. A operação 1 executa a leitura do Modbus e a escrita em 16. Então, essa operação 1 aqui, ó, função 3 para leitura, função 16 para escrita. E as bobinas. Leitura de valores digitais através da função Modbus 1 e a escrita através da função 5. Não existe na lista padrão operação com estas configurações, portanto é necessário adicionar uma nova. Então eu não tenho um aqui que tenha 1 para leitura e 5 para escrita, tá vendo? Eu tenho 1 para leitura e 15 para escrita. Mas 1 e 5 eu não tenho. Então a gente vai criar uma nova operação. No lado direito, na aba Operations, clique em adicionar para criar a operação 8 e selecione o item 1 na lista de itens de leitura e a opção 5 para escrita. Aqui, ó, leitura vai ser 1 e escrita vai ser 5. Então eu vou adicionar uma nova operação. Eu tenho a operação de 1 a 7, vou adicionar a operação 8 e vou usar a função 1 para leitura e 5 para escrita. Quando eu olhei essa operação 1, ele já mudou para bit, tá vendo? Porque ele já sabe que função 1 no Modbus é bit. Estes códigos de operação são utilizados posteriormente na configuração dos tags de comunicação. Então eu vou dar o OK, ele criou a operação 8, tá vendo? Então, quando a gente quiser ler as variáveis aqui, ó, da direita de registradores, a gente vai usar a operação 1. Quando a gente quiser ler as bobinas, a gente vai usar a operação 8. Na aba Setup, configura o tempo que o driver aguarda uma resposta do equipamento na opção Timeout, como exemplo, 1000 milli, que seria 1 segundo. Está mais do que bom, né? Para a internet, 1 segundo está mais do que bom. Selecione na lista de itens a opção Physical Layer para Ethernet. Então aqui, ó, na aba Setup a gente vai mudar para Ethernet. Setup vamos mudar para Ethernet. Timeout de 1000.
Após selecionar a interface física, todas as outras abas são desabilitadas, sendo necessário apenas configurar a interface selecionada. Na aba Ethernet, que é essa aba aqui, ó, na aba Ethernet, digite o IP do computador que está executando o simulador. Então aqui, ó, na aba Ethernet, como eu no setup aqui, ó, configurei para Ethernet, não mudei serial, nem modem, nem RAIS, o serial está desabilitado, o modem está desabilitado e o acesso remoto também está desabilitado. Só está habilitado a aba Ethernet, porque no setup eu escolhi Ethernet. Bom, eu preciso dizer quem é o IP do CLP. O IP do CLP é 127.0.0.1. Tá? Por que esse IP, gente? Esse IP 127.0.1 é o IP de loopback. Em qualquer computador que você botar, você pingar nesse IP, você vai estar pingando para a sua própria máquina. Tá? Lembrando uma coisa, é ponto e não vírgula. Já vi algumas pessoas às vezes colocar vírgula. Separação do IP, do byte do IP é vírgula. Então, se eu der um exemplo aqui, ó, cmd, para dar um prompt de comando, ping 127.0.0.1. Eu estou pingando para a minha própria máquina, certo? Ping 127.0.0.1. Então ele pingou, ele respondeu, teve resposta, né? Em 4 enviados, 4 recebidos, 0 perdido, tá? Então ele teve resposta. Esse IP ele entendeu. Então ele mandou configurar o IP. Na opção porta, digite o número da porta de comunicação, exemplo, digite 502 para acessar o primeiro CLP no simulador. A gente configurou a porta do primeiro PLC sendo a 502, tá vendo? Então, por isso que aqui a gente vai configurar a porta como sendo 502, que é a porta padrão do Modbus, é a porta 502. Após concluir a configuração, clique em OK. Caso precise configurar novamente, clique com o botão direito do mouse no objeto drive e selecione a opção Configuração. Então eu vou dar o OK, vou dar o botão Fechar. Se você quiser voltar lá, está dizendo aqui, ó, o botão direito do mouse, Configuração. Cadê aqui? Ó, Configuração, tá vendo? Aí você volta para configurar novamente. Ou você clica aqui também, ó, Configurar o driver, tá vendo? Então você volta para configurar ele. Se você já fechou, precisa voltar. Tag de comunicação. Esta seção contém exercícios sobre tags de comunicação. Primeiro vamos inserir os tags digitais. Para organizar os tags, selecione o driver e insira uma pasta chamada digitais. Então, aqui, ó, cliquei em driver 1, mais, nova pasta, e vou renomear essa pasta para digitais. Certo? Eu vou colocar aqui todos os tags do tipo digital. Seriam as bobinas, os coils, tá? O primeiro tag digital é a informação de estado aberto ou fechado da bomba 1. Crie um tag de comunicação com o nome estado B1 na pasta digitais. Então eu vou clicar aqui, ó, selecionei a pasta digitais, vou vir aqui no mais, um tag de comunicação, estado, underline, B1, não é isso? Estado, underline, B1. Underline, não é underscore, underline, B1. Ele criou aqui, tá vendo? Está em vermelho, que ele não está configurado ainda. Quais são os parâmetros que eu vou configurar? N1 igual a 1, N2 igual a 8, N3 igual a 0 e N4 igual a 1. Então aqui, ó, N1 está aqui igual a 1, N2 igual a 8, N3 igual a 0 e N4 igual a 1. Esse 1 aqui, gente, é o endereço do PLC. Quem é o endereço do PLC? É o 1. Endereço 1. Quem é esse 8? 8 é a função da operação. Como é bit, a gente está usando as variáveis digitais, eu botei o 8 porque eu quero usar essa operação. Função 1 de leitura, função 5 de escrita. 0 não é usado e 1 porque é a primeira variável.
Então esse 1 aqui, eu estou lendo esse endereço, tá vendo? Bom, tem mais alguns parâmetros aqui, ó. Varredura 1000, ele vai ler do PLC a cada 1 segundo, 1000 mili. Se eu botar 500, ele vai levar meio segundo para ler do PLC, por exemplo. Leitura, eu posso habilitar ou desabilitar a leitura escrita. Escala, se o PLC está me mandando de 0 a 1000, eu posso mudar a escala. Vou fazer nem uma associação analógica. Você pode mudar a escala que vem do PLC. E o E é unidade de engenharia. Eu posso dizer que a temperatura é graus Celsius, né? Então, eu vou dar um play aqui, ó, só para a gente ver se comunicou. Se ficou azul, comunicou. O valor está em 0, tá vendo? Como é que eu sei se isso está certo? Cadê o simulador? O valor aqui, ó. Foi para 1 no simulador lá, gente. Foi para 0 lá, foi para 0 aqui. Quando for para 1 lá, vai para 1 aqui, ó. Quando for para 0, vai para 0, ajude. 0, veio para 0. Tá vendo? Então já está existindo a comunicação entre o simulador e o módulo e o supervisor. Tá? Já existe a comunicação entre eles. Aqui o play eu desabilito a comunicação, porque a gente está testando ainda, né? Eu só criei uma variável ainda. Bom, clica com o botão direito do mouse no objeto drive, selecione ativar e desativar, né? Mandar justamente isso, fazer a ativação e desativação da comunicação, para você ver se funcionou. E nós vamos criar essas 18 variáveis, estados, automático, manual e defeito das 6 bombas. Por que 6 bombas? Alguém sabe por que 6 bombas? Na tela sinótico eu tenho 6 bombas, tá vendo? 3 e 3, 6. Então, essas variáveis do PLC vão nos indicar o estado da bomba, se ela está em automático e manual ou se ela está em defeito. Tá? Então vamos criar as 6 variáveis. Bom, eu posso vir aqui e inserir um outro tag? Posso. Eu posso vir aqui e fazer Ctrl C, Ctrl V, V e V. É mais fácil, né? Aqui vai ser o endereço 2, 3, 4, 5 e 6. Aqui vai ser o endereço 7, mas não vai ser mais o estado B7 porque não existe bomba 7. Aqui vai ser o que? Automático, manual. Automan B1. Automan B1. Novamente, Ctrl C, Ctrl V. Então aqui virou o endereço 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Não existe a bomba 7. Passa a ser defeito B1. Defeito B1. Ctrl C, Ctrl V, até chegar na bomba. Então, 13, 14, 15, 16, 17, 18 variáveis. Então, se a gente olhar aqui, ó, esses valores aqui, ó, estão batendo com os valores que estão aqui, ó. Vou pegar a 10ª variável, aleatório, tá? A 10ª variável é essa aqui, ó. Vai para on, meu filho. Vai para on, ajude. On, foi para on, tá vendo? Quando ela voltar para off, aqui vai para 0. Aqui foi para off, aqui foi para 0. Tá? Então, nós estamos lendo todas as variáveis, as 10 variáveis das bobinas. Eu vou dar um stop aqui, parar, né? Para continuar o exercício. Insira uma nova pasta chamada analógicas. Então, a gente criou as variáveis digitais, agora a gente vai ler dos registros. Então, volto aqui, clico em driver 1, mais nova pasta analógicos.
analógicos. Cria uma nova pasta chamada analógicos. Insira na pasta analógicos, cria os tags a seguir. Endereço 1, temperatura T1. Então vamos inserir aqui, ó. Inserir tag de comunicação, temperatura T1 não está configurado. Vamos configurar eles. Vai ser 1, 1, 0 e o valor que vai de 1 a 4. Por que 1 aqui? Por que esse 1? Quem lembra? Esse 1 aqui é o endereço do PLC. É esse endereço aqui, tá vendo? Esse aqui é o endereço do PLC. Esse outro aqui, 1, é o quê? Esse outro 1 aqui é a operação, ó. Operação 1, função 3 de leitura, função 16 de escrita do tipo Word. Então, agora não é mais binário. Binário a gente usou o 8, era bit. Agora a gente está lendo uma Word. Uma Word é uma variável de 16 bits. Não é usado, e aqui é o primeiro valor. Vou botar 500 também, para ficar mais rápido. Então, temperatura T1, ele manda criar T1, T2, N1, nível 1 e nível 2, não é isso? Então, temperatura T1, temperatura T2 vai ser o endereço 2. Aqui já vai ser nível T1, endereço 3. E nível T2, endereço 4. Vamos ver novamente. Agora já é aqui, tá, gente? Os valores que estão aqui, ó, são os valores que estão aqui, ó. 8.000, 3.000, 3.000, 37.000, 37.000. Se eu pegar aqui agora 31.000, 31.000, 12.000, 12.000 e assim por diante, tá? Então, o Ellipse está lendo as informações que estão no simulador. Escala. O simulador gera valores entre 0 e 65.535. Desejamos valores em outra faixa. Por isso, vamos habilitar a função escala. A temperatura a gente quer uma escala de 20 a 200. Ele recebe de 0 a 65.535 e eu quero mudar para a escala de 20 a 200 e o nível mudar para a escala de 0 a 100. Então, vamos habilitar as escalas. A temperatura em unidade de engenharia vai de 20 a 200 e o meu nível vai de 0 a 100, enquanto o valor que vem do PLC vai de 0 a 65.535. 65.535 então, vai receber um valor de 0 a 65.535 e vai converter no valor de 20 a 200 e de 0 a 100. Temperatura, unidade de engenharia, UE, graus Celsius. E o nível é porcentagem, né? Então, símbolo de porcento. Tá? Teste a coluna valor. Vou dar um play. Olha lá, ó. Aqui é o valor sem escala, que vem do PLC na escala de 0 a 65.000. E aqui é o valor na escala de 20 a 200. E aqui é o valor na escala de 0 a 100. Tá? Então, o valor passa a ter a escala. E aqui é o valor dele sem a escala. Bom, uma coisa interessante aqui. Tá vendo que está comunicando? Está tudo azul. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou dar um stop no meu simulador. Olha que ele ficou vermelho, tá vendo?
Então, o simulador, ele entende que ele perdeu a comunicação, o supervisório perdeu a comunicação com o PLC. Eu vou iniciar novamente o PLC, a hora que ele vai voltar a comunicar aqui, ó. Ele está gerando um tempo dele de timeout, daqui a pouquinho ele volta. Aguarde e confie. Voltou. Então, meus valores estão todos zerados, está vendo? Ele está tudo zerado e aqui está tudo zerado. Eu vou habilitar o primeiro. Olha que ele foi para 1. Eu vou botar aqui o valor 1000. Ele pegou 1000, na escala de 20 a 200, virou 22. Tá? Se eu habilitar novamente aqui, ó, ele começa a gerar valores aleatórios. Tá? Bom, fazendo um resumo, recapitulando, que eu sei que esse conteúdo agora foi grande. Certo? Eu sei que foi bastante informação. Vou tentar fazer um resumozinho assim para ficar mais claro o entendimento. Primeiro, a gente seria um driver de comunicação usando o protocolo Modbus. Tá? Então a gente foi lá, baixou a DLL no site da Linux, no Classroom, e aí a gente adicionou a DLL no Modbus porque o protocolo desse PLC e do caso o simulador é o Modbus. Tá? Aí a gente inseriu um novo driver de comunicação. A gente inseriu um novo driver de comunicação aqui, ó, em driver 1, e aí abriu uma aba de configuração desse, uma aba de configuração do driver. Aí o que foi que a gente mudou? A gente mudou o Modbus Mode para Modbus TCP, porque a gente está comunicando em Ethernet usando o protocolo Modbus TCP. Ele falou para a gente mudar para o endereço 1, mas por padrão já vem com o endereço 1, o endereço inicial. Na aba Operations, a gente criou uma operação nova para fazer leitura escrita de bit, que são os coils, e a gente usou a operação 8 para bobina e a operação 1 para registro. Tá? Então a gente está usando essas duas operações. Na aba Setup, a gente mudou para Ethernet, e no endereço Ethernet a gente mudou para 127.0.0.1. Tá? Então, isso é a configuração do driver. Então, eu tenho que dizer quem é o IP do PLC, eu tenho que dizer que eu estou comunicando em Ethernet, eu tenho que escolher quais são as operações de leitura escrita que eu vou usar, e eu tenho que configurar para Modbus TCP. Depois, eu criei uma pasta digitais, e dentro dessa pasta digitais eu criei 18 tags de comunicação do tipo bobina, binários, 0 1, tá? Então, 6 vão representar estado, 6 tags vão representar automático manual e 6 tags vão representar defeito. Tá? Como foi que configurei? A primeira coluna ali N1. O 1 é o endereço do PLC, ele é 1 para todo mundo. A segunda coluna é 8, porque lá naquela aba de operações, o 8 era para variável binária. E aqui embaixo, nas analógicas, a gente está usando 1, porque a operação 1 é para word e a operação 8 é para bit. Essa terceira coluna não é usada. E a quarta coluna é o endereço correspondente lá no PLC. Então, o número sequencial foi de 1 a 18, de 2 a 20. Certo? Beleza? Essa foi a configuração do driver. Então, ele já está simulando toda a comunicação com o PLC já foi configurada. Agora eu vou chamar a atenção para vocês de uma observação aqui, que é o seguinte. Lembra que nós estamos usando o modo demo? A gente está sem hardkey, não é isso? Uma das limitações do modo demo é que só podem existir 20 tags de comunicação com o PLC. Aqui a gente tem quantos tags? 18 mais 4, 22 variáveis. Ou seja, a gente não consegue salvar essa aplicação. Porque ela não tem 18, ela tem 22 variáveis. O limite são 20. Exatamente. A gente criou, testou, mas não consegue salvar. Agora, quando eu for salvar, o que vai acontecer? Olha lá. Não é possível salvar as alterações. Você pode criar no máximo 20 tags quando em modo demo. Existem 22 tags. Remova os tags excedentes.
Então, eu vou precisar remover. O que eu vou fazer? Eu vou excluir essas duas variáveis de defeito aqui, ó, defeito B5 e defeito B6. Vai fazer falta? Vai. A gente vai precisar dele lá na frente? Vai. Mas tem um contorno para isso. Lá na frente, quando a gente for usar essas variáveis, eu explico a você o que a gente faz. Certo? Mas vai dar para fazer desenvolver de boa. Já tem um monte de variáveis, tem 20 variáveis. Certo? Então, não vai prejudicar o nosso aprendizado por causa disso. Certo? Então, eu vou clicar em salvar agora. Agora ele salvou, tá vendo? Então, eu excluí as duas últimas variáveis de defeito. Defeito B5 e defeito B6. Beleza? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Nenhuma? Ok?